Nossa história começa ali, onde hoje funciona a estação Campo da Pólvora. Site 28 de outubro de 1901, onde foi disputada a primeira partida de futebol em Salvador. O espaço recebeu outro nome, Campo dos Mártires. Quem frequentava o Campo da Pólvora não encontrava arquibancada. O público assistia os jogos posicionado ao redor do campo. Campo da Graça. Em 1920, quando foi construído o estádio Arthur Moraes, mais conhecido como Campo da Graça, lá foi disputado o primeiro Bavi da história em 1932. O Bahia levou a melhor ao vencer o rival por 3-0. Com arquibancadas de madeira erguida entre ruas Catarina Paraguaçu e Humberto de Campos, o Campo da Graça tinha localização estratégica. Um estádio para 7.000 pessoas, foi palco de grandes acontecimentos. Foi lá que em 1946 que o Bahia ganhou o apelido de Esquadrão de Aço, depois de golear o São Paulo por 7-2. A seleção brasileira também passou por lá. Em 1934, disputou amistoso contra Bahia e Vitória. Os tricolores perderam por 8-1, já os rubro-negros venderam a derrota mais cara, 2-1. O Campo da Graça resistiu até o início dos anos 70, até que o terreno foi vendido para construtoras. Hoje o local abriga dezenas de prédios que se avizinham. Os dias de glória do Campo da Graça chegaram ao fim, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 1950. E naquela época Salvador foi uma das escolhidas para ter um estádio para ter o jogo do Brasil ou o jogo da Copa do Mundo. Assim o governador iria construir um novo estádio na qual a Copa do Mundo acontecesse. Só que não terminou a tempo, sendo inaugurado em 28 de janeiro de 1951. O nome do estádio levou o nome do governador Otávio Mangabeira, só que, segundo conta, o estádio foi construído em cima de várias fontes de água. Assim a população passou a chamar Fonte Nova. Pelé estava prestes a fazer o milésimo gol em 1969. Estava marcado um jogo entre Bahia e Santos na Fonte Nova. No lance, o zagueiro Nildo Birro Doido salvou em cima da linha, sem vaias, ao contrário do mito criado, mas com a festa da nação tricolor. A seleção jogou 11 vezes na antiga Fonte Nova e nunca perdeu. O Uruguai venceu a primeira partida por 2-0 no Estádio Centenário em Montevidéu. No encontro decisivo, o 1-1 confirmou a Celeste como campeã em 1983, final da Copa América. Curiosamente, esse mesmo empate e a perca do título não foi tão marcante quanto aconteceu em 1989. A não escalação do atacante Charles, que acabara de conquistar o Brasileirão pelo Bahia, resultou em um estádio vazio, ovado em Renato Gaúcho, hino nacional vaiado e bandeira queimada. Foi tão mal aceito na CBF que levou décadas para a seleção vir jogar em Salvador. Algumas curiosidades eram o xarel que as pessoas entravam. No meado do segundo tempo, os portões de saída do estádio eram abertos e os torcedores que não tinham comprado ingresso entravam para assistir o resto do jogo de graça. Também tinha sua nota no show, se trocava notas fiscais por ingressos. A maior torcida que compareceu ao estádio foi Bahia e contra o Fluminense. Bahia venceu de 2-1, válido pelo Campeonato Brasileiro de 1988. O ano que o Bahia se consagrou bicampeão brasileiro. Teve um jogo no qual Bahia e Vitória, cada um foi para o seu estádio disputar o campeonato de 1999, o Campeonato Baiano.
E assim se deu, cada um comemorou seu título no seu estádio. A primeira tragédia na Fonte Nova foi em 4 de março de 1971. 2 pessoas morreram e mais de 2.000 ficaram feridas. Construída com apenas um anel e com espaço para 30.000 pessoas, em 1951 a Fonte Nova passou por uma modernização entre 1968 e 1971. Na obra foi construída uma arquibancada superior que ampliou a capacidade do estádio para 96.000 espectadores. Durante toda a semana que antecedeu a reabertura do estádio em Salvador, surgiram boatos que a obra foi feita muito rápido, oferecendo risco de desabamento. Marcaram 2 jogos nesse dia, Bahia e Flamengo, Vitória e Grêmio. O primeiro jogo terminou 1-0 para o tricolor baiano, no segundo jogo que viria a tragédia. Era por volta das 19 horas e o jogo estava empatado em 0-0. Quando começou a correria, surgiu o boato que o estádio estava desabando. Houve pânico, confusão e muita gente pulando do anel superior para o de baixo. Para fugir do pisoteamento, muitos torcedores correram também para o gramado, interrompendo imediatamente a partida. Soube-se depois que o estopim para o desespero foi uma lâmpada de refletor que estourou. Em 25 de novembro de 2007, teve o seu último jogo. Foi Bahia e Vila Nova. Nesse jogo, parte de uma estrutura de concreto do estádio cedeu e abriu um buraco na arquibancada superior, vindo a cair e falecer 7 pessoas. Depois o estádio foi interditado, implodido em 2010 e reerguido como arena em 2013. O ano de 2010 chegou ao fim o maior palco do estado da Bahia, a antiga Fonte Nova, que foi reduzida de 96.000 pagantes para atuais 45.000.